Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome de nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir, meus irmãos, texto que nós estamos caminhando já com ele há algumas semanas. Evangelho segundo Mateus, segundo registrou Mateus, capítulo 6. Esse texto nós não transmitimos aqui para que os irmãos não percam o hábito de abrir a Escritura, mas para quem está em casa acompanhando, eles têm lá o texto, a transcrição do texto. Mateus 6, de 9 a 15, diz-nos o texto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 14 e 15, vamos juntos? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos mais uma vez. Pai de misericórdia e graça, santo é o teu nome. Imploramos-te que receba-nos diante de ti, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo ministério, pelo ensino, pela morte de cruz, pela ressurreição, pela glorificação de Cristo Jesus, por sua intercessão à tua destra. Recebe-nos, ó Pai, diante de ti, que alcancemos mercê na mediação de Cristo, que alcancemos graça pelos méritos de Cristo, e que tu fales conosco, Senhor, com poder e com graça. Alimente nossas almas, desobstrua nossos ouvidos, limpa o nosso coração, prepara-nos como terra fértil, arada, para receber da boa semente que vem da tua boca, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu povo escuta, em nome de Jesus. Amém. A oração mais popular, chamada de oração do Pai Nosso ou oração dominical, temos chamado de oração modelo. Nosso Senhor aqui não está simplesmente dando orientações sobre técnicas de orações infalíveis. Não cabe aqui o título oração eficaz que Deus ouve, ou oração eficaz que com toda certeza Deus ouve e responde. Nada disso. Nós aqui temos palavras que devem ser ditas, que precisam expressar um coração de alguém diferente. Entenda, a diferença não vai estar no tom de voz, a diferença não vai estar na posição que a pessoa está quando faz a oração, a diferença não estará nas vestes que a pessoa estiver na hora que estiver orando, nem mesmo as palavras não são tão distintas assim das muitas outras orações que se fazem. A distinção estará no íntimo daqueles que fazem essa oração. Essa oração é dividida em duas partes. A primeira parte são 3 pedidos ou 3 petições
que tem a ver exclusivamente com Deus, ou tendo foco com Deus. Essa é a primeira parte. Não sei se tem aí. Tem aí, pode ir. Pode ir. Essa primeira parte são 3 pedidos que visam a glória de Deus. Santificado seja o teu nome. O segundo pedido, a vinda do reino, venha o teu reino. O terceiro pedido, faça-se a tua vontade. Nós vamos agora para a segunda parte desta oração modelo. E a segunda parte, elemento básico, quer dizer o sustento necessário para uma vida digna. Tem a ver sim com alimento, tem a ver sim com uma água fresca, tem a ver onde um teto sobre a nossa cabeça, tem a ver onde poder reclinar a cabeça, tem a ver com a família, tem a ver com os amigos, tem a ver com os relacionamentos de um modo geral, tem a ver com a própria sobrevivência e com tudo aquilo que está envolvido na sobrevivência. Eu mencionei pela manhã, já mencionei outros domingos, especificamente nesta oração do Pai Nosso, eu tenho usado como referência, uma das maiores referências de fonte de consulta, o livro O Pai Nosso, do reverendo Hermes Maia Pereira da Costa, que foi meu professor e continua sendo a referência para mim e para os pastores de boa confissão no nosso país. Ele diz o seguinte: algo surpreendente nesta petição. Eu a fiz durante muitos anos e não achava que era nada surpreendente. Mas vejamos o que ele quer dizer. Algo surpreendente nesta petição é a passagem da consideração da majestade de Deus, da vinda do reino e do exercício da sua vontade para o pão nosso. Isto é maravilhoso. O Deus que habita o alto e sublime, o Deus soberano, cuja majestade não pode ser contida em todo o universo, também se preocupa com as nossas necessidades e nos ensina a suplicar-lhe por elas. Faz-nos enxergar o que de fato é prioritário. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Então, primeiro faz-nos enxergar o que é prioritário e ao mesmo tempo nos ensina a pedir por aquilo que também é necessário para a nossa existência. Quando reconheço a grandeza e a majestade do Senhor, Ele então me orienta que imediatamente após esse reconhecimento, que eu tenho liberdade para pedir para Ele as coisas mais essenciais da minha vida. Seria num sentido comum para as outras situações, nas demais religiões, por isso que a nossa religiosidade é diferente. Nós somos diferentes quanto ao caráter, quanto à influência, quanto à justiça e quanto à religiosidade. Porque à medida que as pessoas reconhecem essa grandeza do Senhor, elas não conseguem reconhecer a sua proximidade. Ou aqueles que reconhecem a proximidade de Deus, não conseguem reconhecer a sua majestade. Elas veem Deus tão próximo delas que não conseguem vê-lo como soberano, ou veem-no como soberano, mas distante, insensível, ou não acessível. Ele é tão grandioso, tão sublime, e habita nas maiores alturas, que Ele não teria tempo para ficar se preocupando com essas coisinhas suas aí, meu irmão. Parece até que eu já ouvi alguém dizer isso. Mas uma coisa aqui está imediatamente ligada à outra. O Deus que se assenta nas redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é o mesmo que faz forte ao cansado e que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aquele que governa todas as coisas, que chama as suas estrelas, cada uma pelo seu próprio nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, é o mesmo que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
O que essa oração aqui precisa expressar é um sentimento total de dependência. Quando o Senhor ensina, orem dessa forma, não orem daquela forma. Vocês precisam orar: pão nosso, nós precisamos, ó Pai, a cada dia. Esse pedido expressa total dependência. É um verdadeiro remédio, um verdadeiro antídoto contra o pecado da autossuficiência. Mesmo antes da queda, Adão e Eva já demonstraram uma inclinação, já demonstraram um desejo de autossuficiência. Foi assim que a serpente os enganou. Não vai acontecer o que Deus disse, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão autônomos e independentes. Quando o Senhor ensina, faça essa petição, e que essa petição expresse o seu anseio pela dependência total, plena do Senhor, um anseio por sua providência, ou um reconhecimento de que o Deus que se assenta no trono sublime, aquele que nós rogamos que venha o seu reino, que o reconhecemos como Rei, é o Deus providente, que me concede a cada instante da minha vida o que me é necessário para a minha sobrevivência. É um pedido pequeno: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas expressa coisas profundas no coração. Quem faz esta oração refletindo nessas coisas e no que eu vou falar um pouco mais, que não faz essa oração da boca para fora, que entende o que significa esse pedido, e se ainda assim continuar fazendo esse pedido, tendo essa compreensão mais aprofundada, de fato estará demonstrando diante do Senhor aquilo que apenas um coração transformado pode demonstrar. Vai demonstrar então semelhança com Cristo Jesus, como nós veremos mais à frente. Algumas semanas, alguns meses atrás, porque nas quartas-feiras nós estamos estudando a nossa confissão de fé. Nós estamos no capítulo 22, o 21 e o 22 fala do culto religioso e do domingo, como a importância do domingo, o dia do Senhor, para as coisas do Senhor. Mas nós já passamos lá atrás no capítulo 5, que fala da providência, e eu tomei a liberdade de pegar 2 pequenos trechos para compartilhar com os irmãos. Capítulo 5 da nossa confissão de fé de Westminster, que fala da providência. No parágrafo 1 diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, seu conhecimento profundo, total e antecipado, e segundo o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, quando nós reconhecemos o que significa fazer esse pedido, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos reconhecendo que o Deus é eterno, de acordo com a sua livre e soberana vontade, assim como o seu poder eterno e infinito, para o louvor da sua glória, eu reconheço que Ele dirige, que Ele governa, que Ele sustenta, que Ele promove o que é necessário, o mínimo necessário. De certa forma, cada vez que eu respirar, que eu aspirar o ar e que eu expirar o ar, eu deveria nessa hora reconhecer a providência do Senhor.
Então vós não orareis daquele jeito, vós orareis assim, porque vocês são diferentes. O coração de vocês reconhece que a água que vocês bebem, o alimento que vocês ingerem, o travesseiro onde reclinam a sua cabeça, o ar que vocês respiram, tudo, absolutamente tudo o que são, tudo o que têm, não são de vocês. Vocês são diferentes porque vocês fogem do anseio, do desejo, da autossuficiência, da independência. E boa parte da oração dos outros são pedidos para eles receberem coisas, para serem justamente independentes, mas vocês não. A oração de vocês é para demonstrar dependência. Tem um hino que nós cantamos, não sei se é o 135, eu não sei se é esse. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. É esse mesmo? Eu acho que é o 135 mesmo. Alguém achou o 135? Não. Mais de Cristo? 120. Dependência. O título dele. 120. Está aberto aí o 120? Vamos cantar só essa estrofe? Nunca mais nós cantaremos esse hino como se fosse simplesmente uma repetição, sem refletir no que estamos cantando. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. Aí o refrão vai dizer: de ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que estão me ouvindo nesta hora, há um mal que habita o nosso coração, que é o anseio perverso de autossuficiência, de querer ter coisas para sermos definitivamente independentes. Esposas que querem ser independentes dos maridos, maridos que querem ser independentes das esposas, pessoas que não querem receber ou depender de ajuda. O que está muitas vezes abrigado em nosso coração é um orgulho perverso, como se isso já não fosse um sinônimo. Orgulho já é perverso, uma altivez, uma soberba, um sentimento ou um desejo de querer ter coisas para que eu possa de fato poder fazer coisas. Eu quero ter para poder fazer. Boa parte das nossas buscas, boa parte das nossas energias, da nossa dedicação e até mesmo das nossas preces tem a ver com receber do Senhor coisas que aparentemente vão nos dar segurança ou independência. Sempre que eu falo disso, eu me lembro do apóstolo Paulo em Atenas, quando, para revelar o Deus desconhecido daquele altar que não havia imagens,
É esse Deus que eu creio, esse Deus, é nele que nós nos movemos. Tente se mover sem a ação do Senhor na sua vida. Tente respirar sem a ação de Deus na sua vida. Tente existir sem a presença, sem a aprovação, sem a intervenção de Deus na sua vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu reconheço que não é o suor do meu rosto, não são as minhas muitas habilidades, não são as minhas conquistas, não é a minha herança, não são as minhas forças. Eu dependo completa e totalmente do Senhor. Isso permeia tanto o nosso coração, que Satanás intentou contra Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, no deserto, talvez achando que o segundo Adão cairia assim como o primeiro Adão caiu. E Jesus, nosso Senhor, foi levado, depois de ser batizado, foi levado para o deserto, para uma condição completamente desfavorável, sem apoio de ninguém, sem ajuda de ninguém, sem nada que pudesse distrair a sua vista, no local onde não tem nada, onde não tem o que se apegar, não tem aonde distrair a sua mente. E lá no deserto foi tentado pelo diabo, justamente no período em que estava faminto, sedento. E Satanás então tentando despertar nele algum sentimento de autossuficiência, sendo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Demonstre o seu valor, a sua independência, a sua autossuficiência. Mas nós aprendemos nas Escrituras, de acordo com o apóstolo Paulo aos Filipenses, que o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, a segunda pessoa da Trindade, abriu mão da sua glória e veio até nós, assumindo a forma humana. Ele se humilhou, ele não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou. Não tem espaço em mim para autossuficiência, não há espaço em mim para eu resolver os meus problemas. Enquanto homem, enquanto ser humano, o que há de mim, o que há em mim, é simplesmente a dependência total do meu Pai. Ele responde para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Muitos irmãos aqui já me ouviram. Jesus está citando para Satanás Deuteronômio, quando Moisés está orientando o povo: vocês entrarão em cidades que vocês não construíram, vocês vão colher frutos que vocês não semearam, vocês vão experimentar bênçãos materiais, prosperidades, e vocês lá correm ou correrão o risco de se esquecerem que é o Senhor quem vos dá o pão diário, o sustento diário. Então eu vou dizer para vocês, e ele diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. O que ele vai dizer agora é relevantíssimo. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos.
Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terras de trigo e cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. E ele continua dizendo, orientações e mais orientações, não esqueças. Agora que você está com esse emprego abençoado, que a sua despensa está cheia e abastecida, que seus filhos estão como aqueles rebentos da oliveira, há fartura na sua casa em abundância de víveres. Não se esqueça daqueles dias de deserto, não se esqueças daqueles dias de desemprego, não te esqueças daquele dia que bateram na sua porta para levar uma cesta básica. Não te esqueças, porque o Deus que sustentou você naqueles dias é o mesmo Deus que está sustentando você nesses dias. Então, quando Satanás está tentando o nosso Senhor Jesus para que ele demonstre alguma autossuficiência, ele diz: de maneira nenhuma, porque está escrito, não é de pão que vive o homem, não é do suor do nosso rosto que vive o homem, não é da nossa inteligência que vive o homem, não é do nosso poder que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus que vive o homem. Não há espaço aqui para autossuficiência, não há espaço para arrogância, não há espaço para se achar. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, Senhor, diz o salmista. Então, essa petição, o pão nosso de cada dia, precisa vir de um coração quebrantado, de alguém humilhado, de alguém que passou pelas aflições, entendeu que as aflições foram instrumentos eficazes, abençoados nas mãos de Deus. Alguém que reconhece que os desertos foram grandes experiências com Deus, lugar de crescimento, lugar de comunhão com Deus, lugar em que eu cada dia estava na dependência do Senhor. Senhor, será que amanhã teremos o pão? E no outro dia tinha o pão. Agora eu tenho pão para um mês, eu faço compra para 15, 20, 2 meses, 3 meses. E pode parecer que então eu estou seguro agora. Eu lembro de uma casa que eu visitava há alguns anos atrás. Ia nos fundos visitar a senhora, e o filho dela morava na frente. Ela já faleceu, essa senhora. E algumas vezes ele me chamava, eu passava pela casa, e ele tinha estoque. Morava ele, a esposa e um filho. Ele comprava óleo de soja e caixa de óleo. Comprava 2, 3 caixas de óleo de soja. Tinha fardos de papel higiênico assim que quase encostava no teto. Eu acho que ele só se sentia seguro se ele tivesse um estoque muito grande de coisas. Nós somos assim. Nós queremos acumular coisas, nós queremos ter para vários dias. Eu não estou dizendo que nós não temos de ser providentes, mas nós precisamos, cada vez que nós chegamos diante do nosso prato de comida, ainda que o seu contra-cheque seja vultuoso, ainda que a sua herança seja inimaginável, você curva a sua fronte e diz: obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor me deu, e dá-me a cada dia, porque eu dependo de Ti. Um outro parágrafo da confissão de fé, acho que pode ligar, irmão, esse aí agora, o ventilador no mais fraquinho. Se o irmão sentir frio aí, o irmão avisa. Deu uma quentura aqui agora, irmão, esquentei um pouco. Não, mas onde estava ele já vinha aqui na minha face. Você quer que vá em você, irmão? Então tá bom, irmão. O outro parágrafo da confissão de fé fala justamente, ainda falando sobre a providência, que o Senhor também providencia os desertos na nossa vida, irmãos, para nos ensinar a depender dEle.
Pode ser o mais fraquinho. Tá bom. O parágrafo 5 diz assim: o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa, por algum tempo, seus filhos entregues a várias tentações e à corrupção do próprio coração, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo do seu coração, a fim de que sejam humilhados. O que ele diz o seguinte é muito interessante: para animá-los a dependerem mais, íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Esses desertos que o Senhor permite que nós passemos são instrumentos eficazes para nos animar. Como assim? Como a humilhação pode me animar? Como passar pelos desertos pode me animar? Como passar por dissabores e por lutas pode me animar, Senhor? Como passar pelo desemprego, por necessidades financeiras? Eu quero tanto contribuir na casa e na causa do Senhor e não tenho condições. Quero servir-te, mas o Senhor não quer a minha oferta, Ele quer o meu coração. Ele quer o meu coração transformado, Ele quer o meu coração quebrantado, Ele quer o meu coração humilde e humilhado, para poder me animar a depender mais, íntima e constantemente do apoio dEle. Então todas as vezes que Ele me permite passar pelas aflições, Ele está me desanimando com as coisas desta vida, e me animando a depender dEle. Os fundos dos poços, que algumas vezes nós somos atirados, são permissões do Senhor, para que eu contemple a sua majestade, a sua altura, sua grandeza. Calvino, comentando sobre a pedagogia, o aprendizado em meio às aflições, ele faz a seguinte exortação, e eu estou caminhando para os minutos finais. Ele diz assim: os homens são incapazes de sentir seus pecados, a menos que sejam levados pela força a conhecer-se a si mesmos. Por isso, vendo que a prosperidade nos embriaga de tal maneira, e que quando estamos em paz, cada um se adula em seus pecados, temos que sofrer pacientemente as aflições de Deus, porque a aflição é a autêntica mestra que leva os homens ao arrependimento, para que se condenem eles mesmos diante de Deus, e sendo condenados, aprendam a odiar aqueles pecados nos quais anteriormente se banhavam. Não quero, Senhor, que me des nada. Não quero que me des nada que possa me afastar de Ti. Não quero que me concedas nada que possa me fazer achar que eu sou melhor do que alguém, ou que por algum instante eu possa me descuidar da minha total dependência e necessidade de Ti. Quantas vezes o Senhor não nos concedeu coisas, e se Ele as tivesse concedido, nós nos afastaríamos dEle. Lembro de muitas histórias, meus irmãos, na minha própria vida, e vida de conhecidos meus. Me lembro de um rapaz que toda reunião de oração, que nós tínhamos reunião de oração às terças e na quinta estudo bíblico, durante várias semanas, aquele jovem ia na reunião de oração, que não era muito comum os jovens irem, e quando separava os grupos, ele sempre ficava comigo e com alguns outros anciãos da igreja. Ele tinha alguns pedidos, ele queria um trabalho, ele queria conhecer alguém, uma namorada, porque ele estava no sereno, queria alguém para ele casar-se, queria melhorar a situação financeira, e foi muito interessante que Deus respondeu às orações dele. Ele não foi mais nas reuniões de oração, e ele quase não ia mais aos cultos, porque mesmo quando na empresa dele perguntava: alguém pode ficar no domingo? Eu posso ficar, porque eu preciso muito do dinheiro,
Eu não preciso de Deus que me deu o emprego e que me sustenta. Eu preciso do dinheiro do emprego. Quando eu ficar desempregado, eu volto lá. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós não devemos ficar surpresos, assustados ou angustiados quando passarmos por aflições. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nós sempre teremos o alento de que durante as aflições Deus mesmo estará conosco. O salmista diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Acontece é que, como meninos mimados, nós ficamos aborrecidos quando Deus tira de nós alguns dos nossos brinquedos, a saúde, o emprego, o sucesso profissional, alguns relacionamentos ou coisas parecidas. E nós ficamos sem chão quando perdemos essas coisas, porque nós tributávamos a essas coisas o que me dá segurança, o que me dá sentido para a vida. E é no momento que o Senhor me tira essas coisas, ou quando Ele me conduz no deserto, Ele se manifesta presente dizendo: sou eu que sou Deus das consolações, eu que sou o Pai das consolações, eu que dou sustento para você. Você pode agora perceber mais claramente que não é aquele emprego que te dava o sustento, que sou eu que te dou prosperidade, não é o dinheiro que te dá prosperidade, eu que te dou sabedoria, eu que te dou alento. Alguns de nós precisou ou precisará passar por muitos desertos para poder fazer esta oração de forma sincera, e não simplesmente uma repetição irrefletida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu, pão nosso cada dia damos. Amém. Já cumpri minha obrigação hoje. Mas outros de nós não precisará passar pelos desertos, porque foi instruído e exortado pela palavra que diz que eu preciso ser quebrantado e quebrantável diante do Senhor. Não pode haver em mim nenhum sentimento de autossuficiência, e eu preciso vigiar as coisas que eu peço ao Senhor, e ficar atento, se o que eu peço a Ele não é a porção aumentada do Espírito. Eu quase não peço graça, eu não uso a palavra misericórdia nas minhas orações quase nunca, eu não peço ao Senhor benesses espirituais, eu não peço proximidade, sede pela palavra, anseio por sua presença. Eu peço praticamente coisas materiais. Eu posso estar de fato expressando grandes males no meu coração, o desejo de ter coisas para eu ser independente dele, porque assim eu não vou precisar mais estar nas reuniões de oração, só quando eu voltar a precisar novamente. Vocês não são como os outros, vocês são diferentes. Vocês podem passar por todas e qualquer situações da vida, das oscilações todas. Vocês podem passar pela fartura e ainda assim estarem reconhecidos de que dependem de mim, como podem estar no momento de escassez e ainda assim reconhecer que eu sustento vocês. Que nós sigamos o exemplo de Cristo, que sejamos parecidos com Ele e que fujamos das tentações, da autossuficiência, que nós reconheçamos nossa dependência total do Senhor.